foto, né? Aquela que eu tô de boca aberta, gente, se postaram uma foto assim. Pode entender. Faz parte. É uma emoção. Não, obrigada. Já está contando. Já? Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. É, porque depois a gente grava a grávida e fica ali sem subclasse. Vamos ver. Pronto? Pronto. Não precisa fazer mais nada, Matheus. O som está sendo gravado ali? Sim. Então, maravilha. Então, tá. Ela fica no YouTube, não é essa palestra? Fica? Sim. Fica. Vamos, tá bom. Vamos divulgar, gente. Vamos divulgar o YouTube recomendo. Isso aí, né? Bom, muito boa noite. Eu sou a Bruna Rocha. Eu estou aqui no Porto há 5 anos. Eu, por formação, sou da área de tecnologia, sou analista de sistemas, mas, além disso, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, e eu sou alguém que está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre algo que muitas vezes a gente ainda não tem muito a noção quando nós começamos a projetar ou a programar a nossa vida. Normalmente isso é uma coisa que vai acontecer. Ou a pessoa sai de casa e aluga um apartamento e depois vai pensar em comprar uma casa, ou ela de repente vai casar e aí porque ela vai casar ela pensa em comprar uma casa. Então, assim, são sempre momentos e motivos muito emocionais que nos levam a pensar em ter uma casa. Mas, além disso, e eu sou uma estudiosa desse assunto, é para cá que eu tenho que apontar para colocar? Eu vou botar de baixo. É o de baixo? Ótimo, obrigada. A gente pensa na casa baseado em alguns pontos que a gente às vezes traz da nossa identidade, daquilo que nós somos. Então, como hoje eu vou apresentar para vocês um pouco dessa minha visão, também da minha experiência técnica a respeito do assunto, vou falar um pouquinho também de onde eu vim para vocês. Não quer falar. Ou será que é admitir? Até quem vai sentir saudades também. A Andrei também. Nossa terra! Uau, não é lindo? No centro de um planalto vazio, Já quer esse vídeo? como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faga no ar, como se fosse urgente e preciso, como é preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia. Leve-me sobre a mamãe, como se não fosse tão... E eu venho dessa cidade, uma cidade projetada propositadamente para ser a capital do nosso país, do Brasil. Então, isso está muito enraizado em mim, a coisa de construir, de iniciar algo. E pouco se fala ou pouco se estuda a respeito desse assunto que eu trouxe para vocês hoje. As pessoas têm muita curiosidade, obviamente. Como é que eu faço para ter minha aprovação de financiamento? E o que eu preciso? Qual é a documentação? Brasileiro é aprovado? Consegue aprovação? E como é que eu faço para me preparar? Tinha comentado aí nos bastidores. Eu preciso me preparar? Muitas vezes as pessoas só falam um projeto e não se deparam com o ou quando elas já fizeram uma contratação e aquilo começa a correr também. Vocês já devem estar vendo, e ontem mesmo me mandaram uma... Eu me surpreendi, o meu Instagram já tem vários seguidores de uma vez, eu não postei nada hoje, né? Na verdade, eu não posso escrever. Alguém publicou um vídeo falando de um aumento na prestação dela e ela ficou assim horrorizada porque ela não esperava 80 euros. Isso muitas vezes uma pessoa que tem essas contas muito organizadas e mesmo que não tenha vai fazer uma diferença, você vai perceber isso.
E ela comentava isso, e uma ex-aluna minha foi lá e falou assim: eu tive a sorte de aprender a escolher as minhas taxas antes de assinar um contrato. Então, eu entendia o que era necessário fazer no banco para que atendesse as minhas necessidades, para eu não ser surpreendida. Uma aluna minha foi lá, na verdade, ela deu uma aula, assim, ela escreveu um monte de coisa, assim, e falou assim: olha, se precisarem de alguma coisa, indicou o meu canal e também se colocou à disposição. O que é isso que vai acontecer agora? O que é que eu tenho de pensar dentro de casa? O que é que nos espera diante de um novo cenário em que nós não estávamos de muito, principalmente nós que migramos, né? Saímos de uma economia que é caótica, que a inflação é algo desmedido, para uma situação de euro, uma coisa mais estável, mais estruturada, para você ter o supermercado todos os dias, você vai com uma coisinha, você já não se preocupa em estar fazendo muitas, como a gente faz no Brasil, e de repente você chega lá e já não é €1, é 1,90. Aí você fala: uau, mas tudo isso? Aí você vai abastecer o seu carro e você começa a ter filas no posto, você fala: uai, eu vim para a Europa? Né? Como que a gente pode e como a gente deve pensar na nossa casa diante desse novo cenário? Porque se há 6 meses, 8 meses atrás, as pessoas estavam a contratar financiamentos com uma taxa de 0,5% de juros ao ano, como é que elas vão agora conseguir se manter ou motivar as suas finanças para abraçar essa nova realidade? Porque o 0,5 ele tinha um porquê que eu vou explicar para vocês mais na frente. Então, quando a gente olha para a nossa casa, e por que as pessoas fazem as coisas pela forma mais emotiva, porque a gente chega numa coisa chamada base. Talvez todos vocês aqui já tenham ouvido falar da pirâmide de Maslow, então não vale a pena estar aqui explicá-la. Mas a segurança, ela é a segunda linha ali da base da pirâmide. A primeira das necessidades básicas, mas a segunda vem a segurança. E casa transmite muito isso. O nosso lar traz muito isso. E é por isso que muitas vezes vocês vão observar pessoas que muitas vezes tinham uma vida um pouco mais desregrada, a partir do momento que elas compram uma casa, elas começam a se estruturar mais. Porque essa segurança, ela vem e transforma também outras atitudes, outras ações do ser humano. E isso não é a Nina que está dizendo, pela experiência de 5 anos que ela tem nisso. Vocês encontram em livros. Inclusive, recomendo para quem gosta, para quem gosta e quer aprender um pouquinho sobre finanças pessoais de uma forma muito leve, muito gostosa. É um livro que fala de uma história, que ele conta como se fosse uma fábula que se passa lá na Babilônia, num tempo muito antigo, mas que traz conceitos muito específicos. E eu trouxe para vocês um pedacinho que fala justamente da casa. Por quê? Porque ele demonstra o quanto é importante para o ser humano ter a segurança de um lar, onde ele possa sentir que ele está construindo algo a partir do teto e o assegura, que ele sai do trabalho e ele tem para onde voltar. Ele não vai ser surpreendido com o senhorio e dizer: olha, afinal, mês que vem, infelizmente, não temos como continuar todo mundo ter a casa. Ou, quando você busca por a troca de um aluguel e para compensar, você tem que ir para uma casa muito inferior àquela que você tem. Ou seja, é uma base de construção. Estatisticamente, nós trocamos de casa, em média, 7 vezes durante a nossa vida. E todas as vezes, na maior parte das vezes, é com a intenção de melhorar. Mesmo que a gente vá para uma casa menor, mas a gente busca de uma forma alicerçar as nossas finanças a partir daquela ação. Então, é por isso que as pessoas buscam a casa. Todo mundo pensa em comprar casa e não pensa no investimento.
não pensa na casa como um negócio. A pessoa pensa no sonho, porque a segurança é um sonho. Nós vivemos num mundo que simplesmente respirar é arriscado. Pode ter um vírus. Você pode atravessar a rua e não conseguir chegar do outro lado. Você sai de casa e não sabe se volta. Não só pela violência, é por qualquer questão. Estamos andando pela rua e, de repente, Deus chama. E aí, a gente vai. Então, assim, a gente busca por algo que, literalmente, a gente fala, o sonho da casa própria. Por que é o sonho? Porque é difícil. Não é porque é difícil. É porque tem essa coisa toda embutida, que está muito alicerçada no nosso cérebro, na nossa evolução enquanto seres humanos, e nós não sabemos ainda lidar com isso, apesar de fazermos. Muita gente vai pegar, dar um primeiro passo na luta da casa, simplesmente porque está mais barato a prestação do aluguel. Mas será que a pessoa olhou no contrato que de repente tem lá uma cláusula que diz assim: se houver um momento econômico menos bom, eu posso aumentar o seu juros. Você está preparado para isso? Entendeu? Entendeu o que isso quer dizer? Você conhece a sopa de letrinhas do banco? A pirâmide? A sopa de letrinhas do banco, ela nada mais é do que um pequenês que nós deveríamos conhecer minimamente para poder nos comprometer com 30 anos, 40 anos. Casamentos, olha, meu filho, eu tenho casamentos duradouros. E aí ele está, não é, mas nós podemos transferir o crédito, nós podemos vender aquela casa e trocar por outra, nós podemos amortizar. Tudo vai depender daquela tal organização financeira. Então, a organização financeira, ela vai do início ao fim da nossa vida para olhar para a gente. O que é uma condição multifator? Eu vi a nossa lembrada e faz esse trabalho. Ela não pode ser. Isso tem que ser algo do nosso dia a dia. Tem que ser algo que está na nossa identidade como pessoa. Não é questão só de gastar menos do que ganha. Com o que eu gasto. Passo de vida, nossa, fazer um pensamento 40 anos para a prestação, meu Deus, não, eu não tenho fazer dívida. A casa dele não tem fome. A dívida é para fazer um bolso. Ok? Um café. Vou fazer um crédito para viajar. Opa, senão eu gasto. Viagem no lazer. Você não se programou? Organização financeira. Tem que ter entrada para comprar o livro. Você não se programou? Conheço gente. Conheço, virtualmente falando. Entrou em contato comigo no Instagram, simplesmente. O que eu faço agora? Levar o livro de crédito para comprar casa. Comprar. Dar entrada e fazer o funcionamento. Tenho 2 filhos separados. O que eu faço? Tem jeito para isso? Falei quais os caminhos que ela pode ter. E aqui eu vou dizer, caso alguém conheça alguém nessa situação, qual a opção? Multifunções, se a casa tiver avaliação para isso, e o banco tiver boa vontade de absorver esse crédito pessoal que ela fez no juro mais alto, para colocar no juro mais baixo em prestações que também vão ficar bem pequenas, porque vão acompanhar o prazo do financiamento da casa. Existe essa possibilidade? Existe. Mas depende de uma votação, vê lá. Ela se colocou no isso. Por quê? Não observou que não podemos tomar a decisão só porque nós precisamos de segurança e porque essa decisão emocional nos impele a fazer. Nós precisamos, sim. Tive vontade. Por quê? Porque emocionalmente eu estou impelida a fazer isso. Vou casar. Vou ter o segundo filho. Impelida a comprar um apartamento na época de tinha um segundo filho. Uma menina comigo. Quero um apartamento mais um quarto. Fiz isso, fiz. Mas vamos pensar. Dá um passo mais assente ao chão. Então, a organização financeira é para a aprovação do financiamento, sim. Muita gente pensa que é só entregar a documentação. Não é. A documentação, ela vem
Aqui eu coloquei aqui, ó, como é que a gente leva a vida, né? Não dá muito aqui para a gente ver, mas ali assim, eu faço poupanças, eu faço muitos gastos, como é que eu faço a minha gestão financeira, né? Mas isso eu deixo para a nossa colega lá de Braga, que ela com certeza tem muita propriedade para falar disso. Então, quando pede aquela documentação para a gente, na verdade, ele já sabe que a nossa vontade existe uma situação, normalmente a pessoa vai casar, está vendendo uma casa, está comprando outra, chegou aqui, precisa morar, está no aluguel, vai trocar, enfim, ela tem uma motivação, está tudo certo. Ela já tem previamente a ideia de um imóvel, ou não. Isso é uma coisa que aí entra um pouco na minha essência, né, de construir Brasília do zero, construir aqui uma relação com o banco do zero. Eu não conhecia nada do setor bancário quando cheguei aqui. Eu já tinha sido analista de sistemas na Caixa Econômica Federal, também fui para o Banco do Brasil. Trabalhei no sistema jurídico da Caixa, também trabalhei no sistema da habitação e também nos sistemas de cobrança de crédito. Então, assim, eu conheço o puro da vida financeira de uma pessoa no momento todo, em termos de produto, em termos de dívidas, porque se ela chegou à cobrança terceirizada, ela se enrolou em dívidas. Então, eu conheço muito bem esse cenário por trás, lá nas regras, nos acordos da Basileia. Então, isso não aconteceu. Eu não conhecia ninguém aqui, especificamente. Então, eu entrei para o grupo, esse grupo Decisores de Soluções, que agora, em outubro, encerra o meu contrato com eles, no qual eu não vou renovar. Muito provavelmente, eu vou dar sequência a esse trabalho de mentoração, mas não vou dar sequência a esse trabalho de intermediação, como eu faço hoje, ok? Vou ter quem faça esse trabalho comigo, mas eu diretamente não estarei fazendo. Enfim, junto a esse grupo, conheci alguns gestores de balcão e a prática que eles usam é assim. Para fazer financiamento, você já tem que ter um imóvel. E eu falei, por que a gente não pode aprovar o cliente antes dele ter o imóvel? Não, ele tem que ter o imóvel. Mas se ele tem, para ele ter o imóvel, ele tem que contratar com a imobiliária um compromisso para dar um sinal que ele não sabe ainda se vai ser aprovado. Como é que vai fazer isso? Você faria isso? Aí o gestor falou assim, vocês sabem, principalmente quando somos novos aqui, existe uma resistência. Calma, dona Minha, eu vou ver o que eu posso fazer. E assim a gente foi ganhando um pouquinho de espaço. A nossa agência é uma das únicas no país que consegue aprovar brasileiros quase 100% das vezes. Mas por quê? Porque existe esse trabalho anterior de organização. Então, quando eu entrego essa lista de documentos aqui, na verdade, o que o banco quer é fazer uma radiografia da pessoa. Ele não quer só verificar que você tem emprego, e que você tem salário, e que você tem uma conta, e que você tem extratos. Não, ele vai literalmente mapear você com o que você gasta, com o que você não gasta. Vai mapear quanto tempo você está na empresa. Se tem uma baixa médica no histórico, é efetivo, não é efetivo? Isso aqui não é levado a sério. O empregado efetivo. Porque esse empregado não vai ser demitido. Não é isso. O que o banco entende de um empregado efetivo é a continuidade, a seguridade que ele tem caso ele perca o emprego. Mas, se você tiver essa mesma condição demonstrada por meio dos seus documentos, você vai ser aprovado na mesma, mesmo que você seja um profissional liberal, como nós chamamos no Brasil. Mas aqui temos, não sei se eu coloquei nessa apresentação, acho que não. Recibos verdes, o profissional que tem um contrato a termo, o profissional que tem um termo certo, enfim, todos esses condicionalismos podem ser trabalhados. Agora, a organização financeira veio primeiro. A documentação ela tem que construir esse perfil, essa fotografia de que você tem capacidade para suportar a prestação, não somente isso, mas que você tem a condição de, no momento como que a gente está vendo agora, mesmo tendo contratado um juro a 0,5, que agora vai estar a 2,5, conseguir pagar. Então, há diferenças para empresários, empregados por conta própria,
Empregados por conta de outro. Há diferenças na hora da análise. A documentação basicamente se pede a mesma coisa, comprovativo de morada, comprovativo de rendimentos, o seu documento de identificação, extrato bancário. Se já tiver tudo de volta, a documentação normal. Basicamente isso. Hoje, o banco também tem solicitado alguns, não todos ainda, um comprovativo, que é uma declaração de não dívida da Segurança Social. Nem todos. Por quê? Porque eles já estão numa segunda movimentação aqui em Portugal em busca das pessoas que declaram o valor na hora que vão comprar a casa, mostram, vamos colocar, né? Fabricam um recibo de vencimento de 2.000 euros, mas na verdade está pagando uma segurança social de 700. Ainda não estão a cruzar essa informação, mas vamos chegar lá. Assim como quando começaram essa questão de dar valor na entrada e de tirar a informação do Banco de Portugal com o mapa CRC, para também identificar. Olha, vamos aqui reduzir o valor. E vamos verificar como é que anda a vida de crédito dessa pessoa. Isso já vinculando finanças dos bancos. Ou seja, uma necessidade básica de todo ser humano ter a sua casa, ele tem necessidade da segurança, e aí chegamos a um ponto onde os mecanismos do governo começam a nos cercar para também controlar essas questões, ok? Bom, essa listinha de documentação é simples, normalmente todo site de banco tem, mas se vocês precisarem também, fiquem à vontade, eu posso passar, tá? Comparar bancos é outra coisa que poucas pessoas têm o hábito de fazer. Ah, meu banco também. Não, eu sou cliente tem mais anos lá, eu me lembro da prova. Não, meu gerente falou que tem uma aprovação para mim. Mas você não vai comparar preço, você vai fazer um financiamento de 30, 40 anos da sua vida, de uma coisa que não é barata, onde você vai pagar, normalmente, você compra uma casa de 100, vai pagar uns 50 mil além. Nossa, mas ajuda aqui não é barato, como é que a pessoa está pagando quase 50%? Porque não é só o juro, tem todos os produtos associados, e cada banco tem um preço. O juro é baixo, mas o produto do banco não é barato. Você vai tirar um extrato, sabe? Você vai pegar um cartão, depois você tem um seguro, e por aí vai. Tudo aquilo que o banco condicionar num contrato de financiamento, que você assinar embaixo, depois, futuramente, se você quiser tirar qualquer um desses produtos, existe uma maduração, uma penalização do seu spread outra vez. Então, imagina, ele faz um spread de 1%, que você contratou 6 produtos com ele. Você resolve que não tem mais seguro de vida lá, porque está muito caro. Você compra o fica mais barato. 0,25 no seu spread. Ah, mas mesmo assim vale a pena o meu seguro fora. Ok, mas vai levar. Então, preço de banco é diferente. O dinheiro é commodity, é igual em todos eles. É 100 mil aqui, no BPI, é 100 mil, no Santander é 100 mil no Milênio. Mas o preço do banco para você no seu dia a dia não é igual. E isso é importante você saber. E no crédito à habitação isso fica muito claro, porque existem algumas regras atualmente no banco que foram impostas de 2017 para 2018, quando nasceu a intermediação de crédito totalmente dentro do país, em que o banco agora é obrigado a entregar para o cliente ou para a pessoa que buscou uma simulação toda essa informação, inclusive, olha, percentualmente, em cima desse valor que você vai pegar emprestado, eu vou te cobrar todos esses outros produtos durante o X. Isso hoje é obrigatório, mas não sempre foi. E apesar de ser obrigatório, muita gente não sabe ler, não conhece essa informação. E por não conhecê-la, passa por ela e fala assim, quanto é o spread? 1%. Ok. Quanto é a sua TAEG? 8%, mas isso ali. Importa o spread. Não só. Tá? Então, assim, a aprovação do crédito aqui em Portugal, ela possui 2 critérios principais. O percentual mínimo de entrada
que é o que todo mundo normalmente reclama, né? Putz, meu Deus, eu estava 240 mil para de entrada. Né? Mas, por outro lado, a gente chega também numa questão que, obrigatoriamente, estamos dando a essa sociedade uma instrução, mesmo que não de comum acordo, que ela faça suas contas, tenha domínio sobre as suas finanças, planeje a conta da sua casa. Porque até 2018, nós podíamos fazer financiamento baseado só no valor de a variação do imóvel. O que quer dizer? Eu ia avaliar uma casa, ela custa 100 mil, está à venda por 100 mil. Mas chega lá o avaliador e avalia ela por 125. Então, como é que pode ser isso se ela está sendo vendida a 100? Porque a avaliação, ela não é feita baseada só no valor do metro quadrado nesse momento. Tem outros critérios que também são identificados. Ali existe uma metodologia que o avaliador utiliza, além do gosto próprio. E aqui muita gente vai dizer isso, principalmente a colega que já trabalha no imobiliário. Há aqueles avaliadores que são de mau feitio, como a gente diz, e aqueles que são mais simpáticos, não é? Mas ele vai usar uma metodologia que também vai prospectar, que vai dizer para ele que no futuro, aquele lugar, aquela localização, aquele metro quadrado, naquelas condições, daquele prédio que foi feito a tal ano, naquele vai ter um valor de aproximadamente 125 mil. Então, vamos emprestar até esse valor. Então, a pessoa comprava a casa, e aí comprava um carro, fazia as cortinas, viajava, papel, enfim, tinha esse poder. O que acontecia? Ficava sobreendividado, porque, no fundo, não foram verificados outros critérios necessários naquela condução para aquela família poder se endividar naquele valor. Então, essa foi uma experiência que Portugal viveu, principalmente em 2008 e 2010, quando teve muita retoma, quando o país realmente entrou em crise, de fato. Muitos imóveis foram devolvidos para a banca e os portugueses literalmente devolveram. Não foi só que o banco tomou, muitos devolveram, porque o processo de retoma ele não é simples. Ele é demorado, ele é bastante, tem uma série de passos dentro da legislação que tem que ser cumpridos antes de haver uma retoma. Então, assim, essa foi uma medida macroprudicial do Portugal com a intenção de educar, mesmo que a força da sociedade. Portugal ainda é, dentro das estatísticas da Europa, um dos países mais limitados, inclusive sobre dificuldades. Tá? Então, essa foi medida por essa razão. Bom, cada banco vai ter um percentual máximo de garantia que ele tolera ingressar. O que é isso? Mira, pega uma casa de 100 mil. Eu vou ter que dar 10 mil de carro. Ok, vou financiar 90 mil? Tudo bem. O banco diz assim, sim, tudo bem, Márcio. Você oferece para aprovar. Cadê o imóvel? Vamos lá avaliar. Se ele chegar lá, na hora da avaliação, e o tal LTV que define a sua aprovação, e assim, por alguma razão você der não tem, você não viu, você não sabia nem o que era aquilo, mesmo que o for explicado, muitas vezes não vem uma primeira razão para a nossa mente. Aí você fala, olha, posso assinar com você receber, posso pagar, posso tudo. Faço a avaliação não chega ao valor de garantia que o banco exige e o crédito não é mais nada. Então, assim, não depende só de nós, também depende da gente saber escolher o imóvel. Depende também da gente ter escolhido um bom profissional imobiliário que nos dê essa informação, que possa nos dar toda essa estrutura de dizer assim, sim, esse imóvel tem um preço que está tem a capacidade de chegar num valor de garantia que o banco pretende. Ok? Então, mais um motivo para se fazer a tal pesquisa. Olhar mais de banco. Vou dar um exemplo para vocês. Essa é uma tabelinha que eu mesma fiz, em que Santander, por exemplo, o valor máximo que ele empresta de uma avaliação é 85%, ou seja, um LTV dele máximo. Quer dizer, para o estrangeiro, normalmente ele aprova assim. Ok, você pode comprar uma avaliação própria que permite dar 10% de entrada, só que ele deve ser 70%. Mas você tem que dizer assim. E eu vou é só 10%, tá? Não.
o teu imóvel para chegar a um valor de 70% de LTV, custando 100 euros, ele tem que dar uma avaliação de 145. Será que um imóvel está sendo vendido assim, chega a 145 mil? Dificilmente. Então, esses são os cuidados. A pessoa está falando com uma avaliação de 70%, porém, como ela foi induzida a entender que a capacidade financeira dela dá para pagar um empréstimo de 90 mil, ela entende. Tudo bem, mas não dá. Só vai estar se a avaliação realmente chegar nesse valor tão alto. Então, é muito importante a gente saber qual é o valor máximo que o banco está definindo na nossa aprovação para aquela avaliação do imóvel. Porque só a nossa capacidade financeira sozinha não garante o sucesso do nosso projeto de compra. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas. Eu já vi uma menina sentada na minha frente, sentadinha assim. Ela tinha dado toda a importância dela, era um namorado por meses, ok? Conhecedores, teoricamente, porque a gente pensa que somos nós, né? A gente não sabe, mas não é verdade. A maioria das pessoas não conhecem isso aqui. Essa é uma mudança que aconteceu em 2018, que em julho de 2018, o próprio banco teve dificuldade de entender o que ele fazia. Fazia as aprovações, depois voltava atrás, porque tinha feito errado, tinha que fazer de novo. Ela passava assim, ó, e falava, o que eu fazia? E se terminava assim, nos braços dela, de desespero. Então, assim, isso é tão sério, que deveria ser obrigatório qualquer pessoa que entre no banco e queira fazer um crédito, o gerente tem que estar assim, por Deus, o cliente, falar assim, olha, você está preparado para o que você vai viver a partir de agora? Você está preparado para entender que esse processo, ele é um processo que, em momento algum, você vai se sentir seguro de fato, enquanto a estrutura não acontecer? Porque em qualquer momento, um documento que eu pedi do imóvel não venha para mim, eu desfaço o negócio, porque eu tenho dinheiro no lado, eu sou um eu defino se quero ou não quero fazer negócio com você. Esse ponto aqui é o ponto mais sensível. Então, mais por isso aqui, por si só, já é motivo suficiente para que uma pessoa busque pelo menos mais de um banco antes de fazer uma contratação. Tá? Bom, o que vocês vão encontrar aí pela frente? Um documento chamado FIN, que é a ficha de informação normalizada. É uma ficha que já existia anteriormente, mas não era obrigatório certas informações dentro dela. Então, ela, como um todo, existe no formato que nós hoje aqui utilizamos. Dentro dela, viram algumas palavras do nosso dia a dia, né? TAN, TAEG, spread, INTI. Acho que o INTI todo mundo sabe o que é, né? Vocês falam com... Vocês conversam uns com os outros, sabe o que é INTI, não sabe? Não sabe, gente, é um montante total imputado sobre o crédito. Vocês sabiam? E agora? Você está... Entendi. Tem uma informação lá muito engraçada que diz assim, ó, para cada euro que eu pago, para cada euro que eu peguei emprestado, eu pago €1,50, €1,28, €1,36. Isso ajuda muito na hora de fazer uma comparação, porque às vezes a gente não precisa conhecer todos esses nomes, mas a gente minimamente se abrir algumas informações lá dentro, isso vai facilitar imenso a gente decidir se de repente é o banco onde eu já tenho conta há tanto tempo, ou se é aquele outro banco que está falindo, doido para trazer cliente para dentro, está com uma meta lá em cima, está com o sacolão de dinheiro cheio, ele tem que emprestar, e ele está doido para um cliente como você, e ele faz bem mais barato, um TAEG bem mais interessante, deixa você fazer o seu seguro na seguradora que você quiser, não te enche o saco de um consumo mínimo de cartão de crédito que um banco vai dizer para você, olha, além do meu cartão, você tem que consumir pelo menos €200 por mês nesse cartão, €500, ou conforme ele definir. E tem que fazer.
tá? Então, a TAN é realmente a nossa taxa de juros anual. É aquela que vai mudar o nosso contrato. Se ele for um contrato de taxa variável, mas uma coisa que eu não sabia que nós pagávamos taxa fixa. Acho que agora as pessoas falam muito sobre isso, eu descobriram. Então, um monte de gente falando. Taxa de juros fixa. Taxa de juros fixa. Quando eu fui fazer o meu financiamento, quando eu estava com os pais do Thiago, os pais do Thiago fizeram a minha primeira mentoria. Foi muito engraçado, porque a gente tinha comprado um apartamento. E na hora de decidir taxa de juros fixa e variável, eu decidi pela fixa. Mesmo tendo recebido 99% dos conselhos entre os bancos, os gestores dos bancos, 99% deles me falaram assim, variável. Sem dúvida. Porque acho que esse Portugal é assim, viu, dona? Mas aqui na França, o pessoal faz só taxa fixa. Se ela não vai deixar essa taxa fixa, ela é tão feliz. Por que tem taxa fixa e não tem taxa fixa? Meu marido fala assim. Mas a taxa fixa é muito mais cara. Muito mais cara. Eu pago 1,75 de taxa fixa por todo o meu contrato. Todo. Todo ele. A minha ação não muda. Isso ao fim. Eu sei exatamente quanto eu vou pagar aqui. Centavo por aquele apartamento. Eu falei, isso me deixa feliz. Lá a base, né, de Maslow, isso me deixa segura. Isso me faz mais. Não é a questão do devedor lá. Não, não é. Não é como a tabela Price. É uma tabela francesa também, que é utilizada aqui, mas não é a Price. Enfim, e quando eu fiz essa escolha, muita gente me perguntava, poxa, mas você pode conseguir um 1,2, você vai pagar 1,75? Falei, olha, eu estou contratando sem nenhum produto associado. Nunca mais conseguiu isso. Fiz meu dever de casa, passei 3 anos aprendendo sobre esse assunto. Então, eu fui fazendo isso em casa, cuidando da minha organização. Quando eu meti os papéis para o banco, eu tinha certeza que eu tinha uma aprovação. O que eu não tinha certeza era do preço, porque eu continuo tendo autorização de residência temporária, apesar de já ter feito 5 anos, vou entrar na cidadania, mas eu ainda tenho autorização de residência. O marido também. Nós dois somos empresários numa mesma empresa. Olha o vídeo, só vai subindo. Então, qual é a diferença aqui? Porque você trabalha com bancos. Eu só te conhecia, participava com você, já era amiga da galera. Ainda tinha um dificultador. O fato de eu ser intermediária de crédito, ter uma empresa com protocolo com os bancos, por razão de conflito de interesse, alguns bancos não financiaram comigo. Ou seja, reduziu ainda mais a oportunidade. Tanto é que alguns assim, mas nem sequer podiam pegar a documentação. Era responsabilidade imediata. Olha, eu não posso. Auxílio é uma instituição que eu gosto muito. Uma instituição especializada em crédito de educação. Não é banco no sentido tradicional, não tem produto, você não tem que abrir conta. São fáceis de negociar. Não leva muito mais alto que aqui no mercado. Trabalho na educação não tem esse custo. Então, no final das contas, eles saem mais baratos. Muitas vezes. Enfim, voltando à questão da FINA, eu escolhi uma taxa de juros fixa. E aí, quando eu escolho uma taxa de juros fixa, eu sei exatamente qual é o montante total que eu vou pagar no ano final. Por quê? O que pode variar na minha condição? O valor da taxa de manutenção da minha conta para os 5 euros. Aliás, 3,5. Se eles subirem para 5, se eles subirem para 10, eu pode mudar. O restante não tem uma vírgula que o banco possa mexer no meu contrato. Então, 1,75 pagou. Eu não tenho nenhum produto associado, não teve nenhum compromisso além daquilo que eu olhei na prestação. Cabe no financiamento, tem rendimento variável, tem empresário, tem gente que são bons, outros nem tanto, outros são piores ainda, outros melhores um pouco. Tá? Um pouco por aqui. A taxa fixa hoje é em torno de 4%. E a taxa variável rondando seus 2,5%, que eu diversifico imensamente. Então, vamos falar uma vez sobre letrinhas.
Tanto. Tem uma taxa de juros alta, tem uma taxa de juros variável. O que é isso? É um spread mais um Euribor. Euribor é como uma gente. É aquilo que vai indexar as alterações dessa contratação. Aqui em Portugal, a gente tem 6 meses e 12 meses. Na maior parte dos bancos, até um tempo atrás, nós tínhamos ela em 12 meses. Agora, a maioria passou para 6 meses e já tem alguns que taxa fixa tem mais. O que quer dizer isso? Estamos caminhando para uma situação em que vai ter um filtro ainda mais sensível nas nossas aprovações. Tanto do lado do banco quanto do nosso também, né? Porque a gente olha, não, isso não vou pagar. Isso não tem, né? Só olha o direito do imóvel, liquida absurdamente. E olha o dinheiro subiu absurdamente, você fala, não, ok, o aluguel está caro, mas qualquer coisa eu vou mais barato. Né? E começamos a ver uma situação diferente em Portugal. Bom, que aí a gente vai apresentar o total, o percentual global de financiamento, mesmo que o EBIT só tem nos percentuais, tá? Bom, passando um pouco desse tecnês maçante, o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente se estrutura, se organiza, aqui não vai dar para ver. Ah, não, tem outro slide. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse indexador do financiamento, lá em outubro de 2008, a gente tinha ele em 5% e tínhamos ele na de 6 meses a 5,43. Uma diferença bem pequena entre os dois. O que significa isso? Cada 12 meses o contrato é revisto, o banco recalcula e coloca sua nova prestação e ela fica fixa por mais 12 meses. Na de 6 meses, em 6 meses, a cada 6 meses, ele revê o seu contrato, verifica o saldo devedor, aplica a taxa e mais uma vez ele calcula uma prestação para vocês 6 meses, pagando aquela mesma prestação, ok? Então, em outubro de 2008, nós tínhamos isso aqui. Eu já estava namorando vir para Portugal, mas ainda não tinha muita certeza, que nessa época eu tinha uma proposta de fazer um mestrado lá em Lyon e acabou não dando muito certo. Passou aí uns tempos até eu chegar aqui em Portugal. Aqui não dá para vocês verem, mas eu li porque nós temos aqui já estão uns 3%, a de 12 meses. E a de 6 meses ela é muito mais baixa. Os bancos, alguns gestores já dizem que nós vamos ter a segunda 3% até dezembro. Significa que só para o crédito de habitação, o mercado imobiliário ele demanda e manda muito na economia de um país. Ele é capaz de sustentar um crescimento e também quebrar o mercado. Nós temos que ter muita habilidade nesse momento. Quem for buscar financiamento, quem for buscar comprar uma casa, ter consciência, literalmente consciência, dos passos que dar. Intuitivamente, a gente está trabalhando aqui alguns conceitos, tá? Finanças, orçamento, consciência do que a gente está a fazer, ou seja, conhecer um pouquinho sobre esse tecnês do banco. A gente não pode negligenciar. O banco faz parte do nosso dia a dia. No empresário, então, o tempo todo. A gente tem aí em Portugal 2030. O que é isso? Financiamento. Tem financiamento para as empresas, tem financiamento para a pessoa física que quiser empreender, ou seja, para o profissional liberal, que tem esses grandes. A gente tem que saber lidar com isso. Se vocês pegarem um balanço de uma empresa grande, qualquer que seja, tem grandes encaixes ali para investimento em estrutura, tecnologia, para criar departamentos, para fazer a reestruturação. Por que nós, como pequenos empresários, não lançamos mão também de algumas ferramentas que estão à nossa volta? E se nós soubermos usar, usamos bem. O empréstimo só, ai meu Deus, é dívida. Jesus Cristo. É dinheiro, é investimento para você tirar da sua poupança, você tem que pensar para você, tem que devolver com juros, com lucro. Você tirou da dívida da sua poupança, você devolve o dinheiro para o
Não deixa de devolver, não. Porque se você pega emprestado assim mesmo, não está sabendo, gasta, você está nunca trabalhar de novo. Gente, a gente não tem duas vidas. Você trabalhou 20 anos, você não volta com 18 para trabalhar mais 20 outra vez, tem 38, né? 28? Ainda tinha 25 anos. 47 eu tenho. Imagina, peguei um bom dinheiro emprestado na minha previdência para abrir uma loja, para abrir um negócio, para estar aqui com vocês agora. Se eu não devolvo esse dinheiro com um que vai esse empresário sou eu. Eu estou pegando dinheiro emprestado meu. Só que um grande empresário não trabalha mais. Será que ele pega dinheiro emprestado dele ou ele busca investidor? Não tira do bolso dele igual a gente faz. Ah, porque ele pode correr isso. Ele tem patrimônio, ele tem suspeita. Ele não tem. Ele não pode fazer isso, não. A gente não dá o espaço que ele dá. Porque a gente não sabe o que ele sabe. Do ponto de vista da gestão financeira. Não é dos negócios. Eu não estou falando da gente saber produzir carro, energia elétrica. Não estou falando da gente construir foguete. Não estou falando da gente fazer isso. Estou falando da gestão financeira. Aquela que a gente está aqui, está no nosso controle. A gente pode fazer. A casa faz parte disso. A compra da sua casa faz parte disso. Cada detalhe em relação ao seu contrato de financiamento da habitação é responsabilidade sua. Só sua. Eu já recebi de fazer, eu quero trocar meu crédito, estou dando na vez, mas aquele banco só me rouba. Você está tirando dinheiro do sonho, assim, multiplica, some o dinheiro da sua conta? Não. Eu não estou te roubando. Você não me roubei as condições do negócio. Isso está assinado, inclusive. Mudanças previstas. O Banco de Portugal ele vem com as medidas macroprudenciais para ajudar Portugal a entender melhor das finanças pessoais. Ele não diz isso, mas ele diz assim, olha, temos que diminuir o endividamento das pessoas. As famílias portuguesas precisam reduzir o endividamento. Previsto que a gente tenha um aumento do valor da entrada, tá? Ainda não sabe para quando, mas normalmente eles fazem essas mudanças no meio do ano. Provavelmente, então, no meio do ano, não se sabe também ao certo, porque diante de todas as condições que nós estamos vivendo agora, eles podem mudar essa decisão. Mas essas medidas macroprudenciais que vêm acontecendo desde 2018, elas estão previstas para realmente reduzirem e ajustarem esse mercado, trazer mais equilíbrio. Então, o aumento da entrada do imóvel tem a tendência também de chegar a fazer o imóvel para valores que equilibrem melhor o mercado. Porque imagina, hoje uma pessoa vai comprar um imóvel de 200 mil e tem 40 mil. Ano que vem tem 80. Eita! 80 mil euros? Quantas pessoas em Portugal ganham para isso? E quantos imóveis vocês encontram por aí que valem menos que 200? Vale. Custa. O preço é menor que 200. Pouquíssimos. Em condições. Até se encontra, né? Mas em condições, estou falando de Porto, Lisboa, uma dessas regiões. Aveiro, Braga, não se encontra. Tão fácil. Quando eu vim morar aqui no Porto, eu aluguei um apartamento imobiliário, T2, mais um, perto da Universidade da FIU. 650 euros. 2 anos depois, quando eu saí dele, eu não encontrava nenhum vazio que fosse T2 por menos de 800. E agora, na mesma região, eu não encontro T1 por menos de 180 mil euros e aluguel de 650 euros. Essa é uma média de diferença. Não estou falando do que está acontecendo. Eu estou falando do entorno. Matosinho Sul, não é Matosinho Norte, eu não estou na beira da praia. Nós temos que olhar para isso como uma cautela. Porque muita gente fala assim, não, vou esperar esses preços baixar. Para quem é do mercado imobiliário, que vem estudando isso, sabe que o ciclo do imobiliário está muito longe de acontecer. A não ser que por alguma força econômica, ou seja, o Banco Central Europeu, o bloco econômico de forma geral, acione algumas ações que mude o curso
das coisas, mas dentro da natureza que a gente vem avaliando, de 2008 para cá, nós até agora conseguimos chegar perto do valor do imóvel, que já deveria ser se não tivesse havido a troca. Ou seja, nós ainda não estamos falando aqui em valorização, mas em recuperação de preço. Percebe? Bom, juros mais elevados, obviamente, já estamos a vê-los, e um maior rigor na análise do banco. Por quê? Porque ele vai olhar muito mais rigorosamente agora para as minhas capacidades de me tornar inadimplente. Eu ainda, muito provavelmente, se estivesse submetido meu financiamento hoje nas mesmas condições em que eu preparei meu dossiê naquela época, provavelmente não seria mais aprovado. Muito triste. As duas pessoas responsáveis pelo contrato trabalham na mesma empresa, uma pequena empresa, não tem história nenhuma aqui em Portugal. O próprio negócio é novo, porque a lei é de 2017. Que chance a gente teria? Muito pequena. Muito pequena. Tá? Para vocês entenderem o valor de fazer um bom dossiê, de estruturar uma boa organização financeira. Gente, eu falo orçamento doméstico, as pessoas não dão a menor bola para isso. Recebi, paguei no supermercado, paguei aqui a conta de luz, paguei a água, aluguel, não sei o que, sobrou aqui, vai dar até o final do mês. Não somente, gente. Desculpa, mas não é. A colega depois dá uma aula para nós. Mas isso não é. Não é. Isso não é controlar seu orçamento. Cadê os seus objetivos? Onde é que está realmente a sua poupança? Cadê a sua motivação? Você quer morar de aluguel nessa vida? Tudo bem morar de aluguel agora, tudo bom. Nem sei se eu quero morar aqui em Portugal. Se eu não vou voltar para o Brasil, se eu não vou para outro lugar. Ok, mas para onde você for, você também não vai se colocar? Você não vai investir? Vai deixar o seu dinheiro sempre para outra pessoa? Então, o aluguel sempre vai ser temporário, é para a gente se tentar, é para a gente perceber, é para a gente entender se ele é o nosso lugar. É? Vamos então agora. É raro, para a gente conseguir o nosso objetivo, tá? Então, vamos lá. Na Europa, 30% da população vive em casas arrendadas, 70% em casa própria. Não é um cenário interessante? É bonito isso, né? Em Portugal, a diferença ainda é maior. Apenas 26% das pessoas são inquilinas e 74% têm casa própria. Os dados foram recolhidos pela Dinheiro Vivo, da Eurostat, e referem-se a 2019. Esses dados não mudaram muito. Se vocês olharem para o INE, não temos muita diferença. Aí eu pergunto, existe uma preocupação muito grande economicamente em relação aos financiamentos já realizados, mas não aqueles que ainda podem ser realizados. Por quê? Porque esse é um número bem equilibrado, no final das contas. Nós temos uma maioria da população que vive na sua casa própria. Isso nos dá aqui também um certo alívio, né? Vai chegar nosso momento. Que a gente também vai conseguir chegar, né? Esse caminho não foi feito só por um. Tem um formigueiro inteiro que já passou por ele. Esse dado também é uma coisa interessante. Se 70% mora em casa própria, e a gente tem visto muita questão de venda, são vendendo e estão comprando outro, porque essas pessoas continuam na casa própria. Será então que aquela grande dúvida que surge, né, para muita gente, viver de aluguel é melhor? Investir o dinheiro em ações, negócios, ativos bancários, seja lá quais forem, né, conforme o entendimento de cada um, é melhor do que ter uma propriedade, investir em um patrimônio para a sua família? Todas as vezes que eu faço essa analogia, e eu fiz um webinário há uns 2 anos, 3 anos atrás, em que a gente usou um algoritmo do Thiago. Thiago dizia que sim, né? Ele dizia, mas eu vou na casa dele agora. Mas por quê? Porque no final das contas, quando a gente chega à conta básica, que é
800 de aluguel, 400 de prestação. Mas eu tive que dar 10 mil de entrada, 20 mil de entrada. Ok, dilui os 20 mil se você estivesse pagando aluguel. Chega um momento em que você está pagando a prestação e o imóvel é seu. Aqui no aluguel chega um momento que ele deixa de dar bom. No próprio algoritmo dele, eu fiz as duas melhorias dele, inclusive eu tive num curso presencial com ele em São Paulo, em novembro do ano passado. E eu falei com ele sobre isso, falei, olha, eu trabalho em Portugal com essa questão, o seu algoritmo me ajudou imenso a entender que certamente tem a casa melhor. Ele falou assim, depende. Eu falei assim, Thiago, depende por quê? Ele falou, depende porque se eu estiver pagando um aluguel, moro perto do meu trabalho, não tem gasto com transporte. Quem é que paga aluguel aqui no centro do Porto e não gasta com transporte? Né? Aí tá valendo a pena. É o que eu falo. Com nada. Ok. Aí você não gasta, vamos lá, com mobília. Certo? Porque já comprou, já alugou o mobiliário, certo? Você é solteiro e temporariamente está empreendendo em Portugal, porque você tem uma empresa lá no Brasil, certo? Outro cenário. Agora para mim, terminei meu mestrado, mas marido me queria voltar para o Brasil, os filhos já estavam na escola, estavam curtindo a festa, a mais velha já tinha um namoradinho. Paga um aluguel do T2 mais 1. Eu não dá, né? T2 mais 1 já ficou apertado, né? Põe os meninos na escola e não tem carro. E não paga gasolina. Como? Nem que fosse um Jeep. Até que eu não fosse Jeep. Então, um Jeepão verde, antigão, mas é top. Cara, tem que fazer esse jogo. Tem que avaliar. Esse é material depois, se você tiver interesse, também disponibiliza uma planilha Excel muito simples de utilizar, colocou os valores ali e depois você compara. Você coloca de um lado o valor do seu aluguel, do outro lado o valor da prestação mínima, o valor dos juros, a taxa de variação dele, e o Excel já está programado para fazer todo o cálculo. E ele mostra, eu com aproximadamente 8 anos pagando o aluguel, eu já estava em déficit e era muito melhor que eu tivesse comprado a casa. Enfim. Cada cada especificidade nos traz uma necessidade de decisão. O que é importante? A gente saber. Para não tomar a decisão. Todo mundo está comprando casa, porque casa é um bom investimento, tem imóvel é um bom investimento para você. Ou é melhor da sua empresa agora? Uma menina perguntou assim, minha seguidora, fez o último desafio com a gente. Ela é caminhista. Ela falou assim, eu tenho X na poupança, só que eu queria ter um negócio próprio, eu já sinto tanta dor de coluna, já tenho um problema, já não sei o que, eu já não estou mais com esse negócio de estar no caminhão e tal. Ou eu compro a minha casa. As casas estão com preço, toda vez que eu deixo de comprar, eu me arrependo lá na frente. Eu falei, olha, solteira, os filhos já estão crescidos e tal, namorado, etc. Ou seja, uma vida diferente. Eu falei, eu sou suspeita, que eu investi no negócio. Gente, mas você não faz financiamento, não ganha dinheiro com isso, e você não vende casa e tal, e aí você fala para a pessoa que para ela não é bom, para ela não era bom. Para ela é muito melhor investir no negócio, daqui mais 2 anos, tirar o negócio para comprar a casa. Faz muito mais sentido, porque se ela comprar a casa, ela não tem como investir. E a casa não vai estabilizando, você está começando a dar quarto, né? E nem assim, acho que ela vai conseguir rentabilizar como se ela tivesse um negócio. Então, cada um tem que fazer o seu juízo de valor para que o sonho seja possível de realizar, seja realizado de acordo com a característica de cada um. Ok? Então, passar aqui um pedacinho do que esse rapaz aqui falou para vocês ouvirem. Gosto muito desse vídeo. Vamos ver se ele me obedece. Eu acho que tem uma coisa, tem um charme aqui, que é só você. Não tem jeito. Só eu, não tem jeito. Dreams without goals are just dreams, and ultimately they fuel disappointments. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, but more importantly, consistência.
Nós temos que sonhar e ter a consciência do nosso sonho. Seja da casa própria, seja o de morar no hospital. Porque o lar, como eu coloquei para vocês lá no começo, é onde a gente vive. E se ele estiver bem, se nós estivermos conscientes da nossa decisão, vai ser um bom lar. Nós não podemos viver naquela angústia. Ai, meu Deus, é um aluguel, se me pega, se eu saio, se não sei o quê. Se alguém pedir a casa, você vai conseguir. Ah, mas é muito difícil. São 3, 4, 5 pessoas, às vezes, na porta para poder conseguir um aluguel. Tá? Mas sempre a gente fica assim, a gente enfrentar. Ok? Então, risco ou não, se é para você ou não, imóvel é investimento. A casa é investimento. Seja o sonho de se proteger, proteger a família, de ter patrimônio, de ter um bem para deixar para os seus filhos. Eu tinha esse sonho quando cheguei aqui. Eu sempre morei na minha própria casa. Desde quando eu saí da casa dos meus pais, eu passei um ano no aluguel e já consegui para a nossa casa. Então, quando chegou aqui, isso me tirava a estabilidade. Eu batalhei muitos primeiros anos, principalmente por conta desse objetivo. Era a minha meta ter uma casa, porque nós somos só em termos de família aqui em Portugal, uma prima, mas uma prima distante. Então, sou eu, o pai e 2 filhotes. Se nós comprássemos, imagina, gente, nós meditar. Essa qualidade qualquer. Ou mesmo os negócios não correm também. E aí? Gente, a gente viu na pandemia, o negócio não correu tão bem. E quem tinha financiamento, simplesmente não foi. Paga os juros, capital, depois do e o aluguel? Alguém teve uma moratória de aluguel? E quem deu que tinha que pagar aluguel? Ok? Então, assim, pensem nisso, não como um ataque no pescoço, mas como uma informação que possa ajudá-los a construir o projeto de vocês aqui em Portugal, ou na verdade, do planeta, que vocês escolherem estar. Que vocês vão sempre poder avaliar. Nesse momento, ou melhor, como estava naquela foto, né? Uma coisinha com a casquinha do caramujo aqui nas costas. E a casa vai me do meu corpo. Sou mobile. Não tem como comprar uma coisa para isso. Mas se eu comprar um investimento, vamos fazer essa pergunta. Vamos olhar para o nosso dinheiro, para as nossas finanças, para os nossos orçamentos, de uma maneira mais empresarial. Somos todos empreendedores. A gente tem que empreender na nossa casa. A nossa casa, diz aí nessa folhinha, quem está com a folhinha? Letra? O nosso lar é... É um investimento lucrativo. Ele ensina nesse livro 7 soluções para as nossas finanças pessoais. Uma delas é a casa própria. Uma delas. Não é a única e nem é aquela que a gente tem que ter foco unicamente. Porém, ela é importante. Gente, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Queria trazer para vocês uma visão um pouco diferenciada. Eu sei que o TecMeus é maçante para muita gente, mas aventure-se a ele se vocês tiverem um plano, um projeto, ou naquele momento que vocês forem se envolver com esse assunto, porque é ele que vai tirar as amarras e vai fazer com que vocês tenham a liberdade de escolha na hora da contratação. Inclusive, para direcionar vocês durante o projeto de construção dessa documentação, desse momento de compra. Daqui a um ano, acredite, o IRS desse ano é o que vai ser isso lá. Pense nisso. Não, eu vou comprar minha casa daqui 2 anos. Então, daqui 2 anos eu vou ver isso, aí eu vejo aí como é que fica meu rendimento. Banco, olha a história. A gente que é empreendedor, o banco muitas vezes pede 3 últimos IRS.
Não, eu já vi lá no site, é só um. Você está inventando. Eu nunca vi nenhum outro banco. Ah, meu colega já fez, meu colega já... Tá bom. Ok? Mas se você pegar aqueles e os três tiverem rendimento contínuo, demonstrar para o banco que você tem perenidade, que o seu negócio está mantendo essa estrutura direitinho, ou seja, está se mantendo bem caminhando minimamente nas mesmas proporções, é quem se espera grande crescimento, você sabe disso, né? Não se espera. Basta a gente continuar ali. É quase aquela linha quando o cara morre, né? É quase isso, mas não é isso, tá? É um pouquinho assim, tá? Mas tem que se preparar com todo mundo. Nós somos empregados por conta própria. Nós somos empreendedores. Tá legal? Hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questão, tem aqui o meu contato. Nós trabalhamos o processo por completo. Temos desde essa preparação, que acontece comigo, e é única e exclusivamente, a gente ainda não lida com isso, apenas eu, há 2 anos faço esse trabalho. Na agência, nós temos a intermediação de crédito e também a imobiliária, a rede de compra casa, que é uma rede com uso 9.1, com uma qualidade excepcional, tanto no atendimento quanto também na qualidade da documentação dos imóveis que eles colocam na venda, ou seja, tem realmente um crime muito responsável por parte dessa rede. Enfim, estejam à vontade, eu estou à disposição. Eu estourei o tempo. Perguntas, né? Questões, alguém tiver também, fiquem à vontade. Perguntas. O mercado imobiliário está caótico, tá? Até para arrendamento hoje em dia, estão pedindo 3 Não, e aí, quando eu fiz meu estão pedindo para arrendar. Não tá entendendo? quando eu fiz o arrendamento, eu Você falei, dois, no mas apartamento que eu morava, 60 de pouco? Não, querida, lá para Penafiel talvez você ache. 60 de pouco tá pedindo. eu vou dizer para vocês, assim, os aluguéis que eu tenho visto sendo realizados de maneira, vamos dizer, mais alinhada à legislação, que é 2 calções, um contrato de 1 ano, etc. Só quando você tem um conhecido. A pessoa já te conhece, foi uma indicação e tal. Agora, imagina assim, eu cheguei aqui em 2017, em agosto. Visitei o imóvel, fui na imobiliária. Assim, primeiro, eu ainda tinha essa cabeça meio tonta. Eu falei assim, não, eu preciso gostar de gostou, menino, não tem outro. É isso. Como é que eu posso saber? Isso que a gente já lá embaixo, tipo assim, ó, todos os imóveis que a gente olhou, quando eu fui ligar, não tinha. E a gente tinha 15 dias de Airbnb aqui no... Aí eu falei assim, tá bom, né? Tem tudo aqui mesmo. Aí, fomos à imobiliária, eles tiram 2 calções. Achei super engraçado, porque eu assinei o contrato, mas aí a menina falou assim, olha, depois a proprietária veio para assinar. Eu achei que a imobiliária representava o proprietário. Não, é um bocadinho diferente nesse aspecto. E aí, passada 1 semana ou 2, ela foi lá na minha casa, dela, né? Mas eu estava lá, eu estava morando lá. E ela foi lá tomar um café, passou a tarde tomando café comigo, conversando. Com o irmão dela tinha namorada brasileira, tinha ido morar no Brasil. Me contou a história, o filho dela tinha ficado no carro, a bateria do carro. E hoje, tanto tempo que ela ficou conversando comigo. Aí foi que ela assinou o contrato. Por quê? Porque eu entendi que se ela não tivesse me conhecido, se ela não tivesse visto que era uma mulher casada, com 2 filhos, um cachorro, né? E aquela família, é legal. É o olho. Ela sentadinha na mesa. Ela não estava ali para conversar comigo, ela não estava interessada nas minhas histórias, ela estava interessada em saber quem eu era. Me conhecer. De onde você vem? O que você faz aí? O que você está fazendo aqui? Também na conversa, só que não assim, não quero, né?
Nossa, que é bom. É mesmo, quer dizer que você trabalhava com centro de informação. Então, e aqui você vai trabalhar com o que, então? Ah, não, você vai estudar, que incrível, meu filho daqui 2 anos também entrou na universidade, hein? Por isso que a gente também pode passar 2 anos aqui, tá? Enfim, aluguel aqui hoje, só se você tiver, assim, maioria, né? Claro, tem sempre as suas exceções. Depois, é um ano adiantado, é fiador. A documentação que se entrega é maior do que a do banco. É maior do que a do banco. A lista é maior do que a do banco. Fiador português, então. E aí, não, e aí é assim, é melhor. É isso que eu ia falar. Exatamente. É melhor. Eu vou ficar. Não, tem mais umas 5 pessoas ainda, eu vou escolher. Não, exatamente. Não, e aí se você é aquela, se você, não, é 650, eu pago 700, então, tá, eu vou ver. Aí é assim. Bom, esse cenário só mudaria de fato, isso falando assim, em estudos, né, numa questão assim, estatística, não só de Portugal, mas Estados Unidos, o mundo inteiro. Tem inclusive um vídeo no YouTube muito interessante, que a gente gostava do assunto, chama Eu Amo Capitalismo. Capitalismo que eu amo, que conta a história da quebra dos Estados Unidos quando as pessoas começaram a devolver os imóveis. É tenso, mas é muito bom para nos alertar muitas coisas, porque a maior parte das pessoas lá também assinaram sem saber o que estavam fazendo. Então, quando veio a questão, elas não tinham mesmo como se socorrer em nada, absolutamente nada, porque elas literalmente se colocaram à mercê daqueles contratos. Enfim, voltando aqui um pouquinho para a nossa situação, o mercado também está caótico. A gente está vivendo que a macroeconomia e a microeconomia se ensinam lá na escola. Só isso. Lei é o cara da conta. Simples assim. Tem muita gente querendo alugar, tem pouco imóvel. De qualidade, não se fala, né? Não precisamos entrar no mérito. E para venda? Idem. Por quê? Construção. Por que a gente não constrói? Porque não tem gente construindo. Vamos lá, tem investidor, construir. Por que a gente não monta aqui, monta um grupo e a gente não constrói? Cadê a mão de obra? Cadê a mão de obra? Cadê? Gente, meu maior problema na minha empresa hoje é recrutamento. Eu não tenho gente para trabalhar. Vocês sabem? Olha, aqui a colega da imobiliária, se estiver aí acompanhando, ela vai ouvir. Aqui, consultor imobiliário, as pessoas acham que não tem mais outra empresa, não sei o que, né? Não, gente, consultor imobiliário é uma pessoa extremamente necessária no processo de financiamento, compra de imóvel. Por quê? Por mais que o sujeito que faça o financiamento, é ele quem conduz toda a documentação do imóvel. Se ele não tiver feito bem o trabalho dele, se a imobiliária não tiver feito bem o trabalho dela, se ele não conhecer bem do que ele faz, se ele trabalhar part-time, se ele não tiver dedicado ao que ele faz, esquece, gente, não é um bom profissional, não tem como. Ele tem que estar dedicado, ele é um profissional necessário. Eu nunca fiz nenhuma casa que não fosse comer no meu mercado. Nunca. Nem no Brasil, nem aqui. Mesmo antes de ter imobiliário, antes de conhecer o quê? Porque minimamente alguém tem que entender essa legislação, tem que conduzir as coisas de alguma forma. Para poder tudo certo no final. Vocês não sentiram, não? A reportagem, até comentei com o Thiago agora há pouco, do rapaz que virou a mesma casa 7 vezes. E ficou com a entrada. Só que a casa não foi para ninguém, porque o dono nem sabia que ele estava fazendo isso. É pegar. São os nossos padrões de pacientes. No meio, aqui, não por aí, cara, se pegou bem, ele não tinha velha. Estou aqui feliz com Vamos lá. O seguro. Você falou que conseguiu a taxa fixa, porque uma das vantagens foi você poder fazer o seguro fora. Não é por isso. Eu disse que eu consegui a taxa fixa
E no meu contrato eu negociei ele de forma a não ter produtos associados. Tá, então não é uma regra. Não é uma lei. Não é existe. taxa fixa no seu Essa questão do seguro ela é bem simples. Uhum. Existe a legislação que obriga a gente ter seguro contratado com o banco? Não, não existe. Quem diz pra gente que quer que a gente faça é o banco. Se a gente não fizer, ih, afinal, olha, você tem autorização de residência? Não, prova não. Isso. Aí você acabou de aprovar a minha que tem autorização de residência, e uma prova aqui é casa. Não. Entendeu? E fora Fora existem várias seguradoras que você pode consultar, assim como a gente faz com os bancos, a gente consulta todos os seguros, as seguradoras, verificar aquela que tenha melhor oferta e preço mais barato. Uma questão importante de saber é que o seguro no banco, normalmente, eles são mais caros porque eles têm... Imagina assim, eu ainda tenho 47 anos, certo? De seguro, imagina lá como ele foi no financeiro. Eu fazendo propaganda aqui do banco, né? Mas era porque na época tinha taxa fixa pelo período todo, 30 anos, e está voltando a ser. Quando eles desistiram, ele continua sendo o único que faz esse período longo. Enfim. E aí tem o Thiago Penichoro, que também faz um financiamento lá. Qual é o risco do adolescente do Thiago? Ele tem 47. Já tive 2 filhos, tem um cistinho aqui, não sei o que ali, jogador do pé, não sei o que, né? Aí vem uma senhora lá, tem 68 anos. Agora pode financiar, a gente financia no limite de 75 anos de idade. Até 75. Aí você fala assim, cara, tem a seguradora que é parceira do banco, ela tem que suportar isso de uma forma, né? Então ela está colocando um preço que tem que cobrir tudo, entendeu? Então vamos dizer assim, isso aqui é mais ou menos aquela regrinha assim dos justos pagadores de pecadores. Sim, Mais ou menos assim. perfeito. Show. Então, as seguradoras, e o que precisa para a gente consultar as seguradoras? Lá pertinho de você, tem a 10 Seguros da Cristina. Você pode bater lá e falar assim, olha, foi a minha que me indicou você. Da Cristina. Tá. E ela vai fazer esse trabalho que eu faço com os bancos, ela faz para as seguradoras. Se você quiser, eu também faço, mas ela está lá pertinho de você e é uma excelente profissional. Ela te indicar assim. Tinha outra dúvida, mas acabou fugindo aqui. E depois a gente fala. Uma plataforma que a gente vai receber esses problemas todo dia. Bora lá. Esse sonho de uma plataforma, comecei agora há pouco, tem uns 3 anos que a gente tem sonhado dessa natureza. A gente tem uma questão do seu imobiliário que é muito tradicional. E essa coisa de pessoa, muito, sabe? Tem muita coisa. Então, você tem imóveis antiquíssimos, com documentação, e assim, né? O papel tá aqueles, né? Você fica com aqueles negocinhos. Como fala? Que é tipo um vidro, assim, né? Que você não pode tocar. Não pode. E aí, assim, a gente tem brincadeiras à parte, né? Mas que realmente esse contato é muito necessário. E depois tem uma coisa que você, como vendedora, e pronto, aqui a nossa amiga que é expert em vendas, isso é muito necessário. Então, é uma cliente que é a casa dela. Ela quer que não venda a casa dela. A casa dela não é igual muito. E quando ela fez o teste dela, eu fiz esse processo. Aí ela olha, É uma português, né? Só que o INE tem uma estatística que daqui a 10 anos não existe mais português, sempre acha, né? As nossas ficam misturadas, porque eles não têm mais filho, então esquece, vai ter tudo misturado, né? Aqui uma estatística
Na próxima geração, nos próximos 10 anos. Eu acho que não existiu português puro. Pois, Né? não Não existiu. Sempre foi um povo misturado. Morro. Foi. A gente vê uns pequenininhos assim, depois você vê uns grandões. Mas tem mais 10 que mudar e a gente tem a plataforma pronta. Gente, Então, bom, deixa eu colocar mais aqui. Deixa eu. olha, gente, sério.